Tem alguém que está vindo pela primeira vez hoje? Levante a mão, por gentileza. Seja bem-vinda. A todos, encarnados e desencarnados, as boas-vindas. E como a nossa irmã anunciou, nós estamos aqui num roteiro de estudo do Evangelho, semanalmente, e hoje encerrando já o capítulo 19, que fala sobre a fé transporta montanhas. E o tema de hoje especificamente é a fé divina e a fé humana. Kardec, quando trouxe para nós, para a sociedade, a doutrina espírita, ele fez isso com os maiores cuidados. Quando foi designado a ele, por Jesus, essa responsabilidade, a escolha foi exatamente de uma pessoa, Kardec, uma pessoa, um espírito, uma alma, reencarnada naquela época como o professor Denizar, e a escolha recaiu nele por muitas e muitas razões, principalmente no campo moral, que nós não vamos discutir, mas também no campo intelectual, por ser um professor, por ser uma pessoa de conhecimento profundo de didática, de pedagogia. Ele foi um aluno do Pestalozzi, ou seja, aquilo que o Pestalozzi teve de melhor neste campo da educação, principalmente da pedagogia, o Kardec recepcionou e ele coloca isso no Espiritismo, na doutrina, quando ele começa a escrever. Para quem ainda não teve acesso à literatura, o primeiro livro é o Livro dos Espíritos. Ele começou a ser escrito na década de 50, de 1850, 1852, 54. Ele foi concluído em 1857. Mais especificamente, a sua primeira edição é de 18 de abril. Quando nós estamos falando do professor Allan Kardec, ele pegou a doutrina e ele escreve mais obras, até 1869, quando ele desencarna. Ele foi cuidadoso com este aspecto, desta didática facilitada, para que nós espíritas, para que nós cristãos, pudéssemos compreender isso aí. Então, ele pega a doutrina espírita, traz para a sociedade, ou seja, são 160 anos de colaboração do espiritismo com a sociedade e com as outras ciências. Ele traz a doutrina em cima de 3 aspectos. Nós, espíritas, temos que ser cuidadosos, quando estamos estudando a doutrina, para compreendermos estes aspectos, este tríplice aspecto. Por quê? Ora, o que nós estudamos hoje, no capítulo 19? Eu vou repetir o título do 19. A fé transporta montanha. As interpretações nossas sobre este título, sobre este tema, é a mais diversificada que existe. É natural que nós tenhamos interpretações diferenciadas. A interpretação, ela não altera o teor da lição, mas, às vezes, ela muda a conotação, e principalmente quando a interpretação ela é muito pessoal. Quando eu chego aqui e me expresso de acordo com um ponto de vista que é pessoal. Então, quando nós tratamos de temas assim como falar sobre fé, é mais complicado. Agora, o tema específico, que é, concluindo o capítulo, a fé divina e a fé humana. Nós não temos facilidade para fazer isso, não. Porque é um tema mesmo interessantíssimo, mas é profundo. Aí o Kardec, didaticamente, ele vai lá e diz assim: espíritas, quando forem estudar a doutrina espírita, fiquem atentos, porque ela tem 3 aspectos. Um aspecto, e foi o primeiro aspecto que ele escreve sobre ele, em cima dele, em cima dos seus conceitos, é o aspecto científico. O Kardec não, no momento, naquele primeiro instante ali de 1854, 1857, 1860, 1861, mais ou menos, ele não tinha ideia ainda que o Espiritismo teria um aspecto religioso, não.
Eu estou abordando isso aí porque nós estamos falando sobre fé. Ora, o que é a fé? Todos nós conhecemos isso. Independente de ser humana ou divina, a fé, ela significa confiança. Podem ir no dicionário olhar. O que é fé? Confiança. Eu tenho fé em mim, eu tenho uma autoconfiança. Eu tenho fé nos outros, eu tenho confiança nos outros. O tema de hoje, fé divina e fé humana. Eu tenho fé em Deus, é a minha fé divina. Eu tenho confiança em Deus. A fé é um talento. A fé é uma competência que Deus coloca nas nossas mãos para que nós façamos uso da fé da melhor maneira possível em nosso favor. Dentro deste processo evolutivo que nós todos nos encontramos, nesta busca do conhecimento. Aí voltamos para o Kardec. O Kardec foi lá e começou o Espiritismo no Livro dos Espíritos, dando ênfase a um caráter científico. Científico. Ele não falou em outro aspecto, não. Ele divide, o Livro dos Espíritos é didático, perguntas e respostas. As perguntas são interessantíssimas, dentro de uma lógica, e aí nós vamos entrar agora mesmo, além da ciência, ele colocou o aspecto filosófico, e o aspecto religioso, só lá na frente, na sua literatura, ele vai tratar sobre o assunto. Mas aí, por enquanto, é ciência e filosofia. Tanto isso é verdadeiro, que quando nós pegamos lá a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Isso é ciência. Que é Deus? Este ser incriado. Aí os Espíritos respondem: é o princípio de tudo, é a origem de tudo, é a inteligência suprema, máxima, que não foi criado. Esse aspecto científico, ele tem que ser muito bem considerado por nós espíritas. Porque nós estamos aqui agora, encarnados e desencarnados, e muitos de nós estamos buscando lenitivo na doutrina espírita. E estamos utilizando a nossa fé, a fé humana vinculada à fé divina. Mas nós temos que compreender isso, porque não é com o estalar do dedo que os problemas são resolvidos. Além da nossa presença aqui, nós temos as presenças dos nossos irmãos desencarnados. A fase no planeta Terra, a fase no Brasil, não é uma fase muito boa. Então, tranquilamente, nós temos uma população de desencarnados aqui conosco, com a mesma ânsia nossa, de aprender um pouco, para aliviar algumas mazelas, para, neste aprendizado, evitarmos novos deslizes. Mais do que isso, mas muito mais do que isso. Muitos de nós encarnados e muitos daqueles que estão desencarnados são enfermos, estão enfermos na busca do lenitivo neste aspecto, no aspecto da enfermidade. E às vezes a enfermidade que nós somos portadores de longo curso. A fé vai nos auxiliar neste processo, nos auxilia neste processo. Aí o Kardec diz lá: espíritas, olha aqui, o negócio é o seguinte, tem este aspecto científico e vocês vão ficar com cuidado. Tem um outro aspecto que é o filosófico, para que nós não fiquemos presos, para que não fique cheio de dogmas, para que as pessoas, para que os espíritas, para que os cristãos possam pensar sobre aquilo que está ocorrendo nas suas vidas. Possam, no momento que se apropriam do conhecimento, poder pensar, refletir. Agora mesmo nós utilizamos a palavra interpretação. Eu penso e interpreto. Que recado é este? Que recado é este? Aqui no capítulo 19, quando o Kardec escreve lá:
Ô, pessoal, tem dois tipos de fé. Uma fé que é divina e uma fé que é humana. Isso às vezes nos pega de surpresa. Mas eu pensei que a fé só era divina. A fé é problema pessoal, é talento, é competência que Deus coloca nas nossas mãos, nas nossas vidas, para que nós lancemos mão deste recurso, em nosso benefício. Tem o aspecto filosófico e o aspecto religioso. O aspecto religioso, Kardec só foi admitir a doutrina espírita sob esse aspecto religioso em 1868, faltando um ano para o seu desencarne. Ele desencarnou em 1869. Isso é um menosprezo? Isso é uma desvalorização do espiritismo como religião? Não. Mas é um recado, dizendo para nós assim: não olhem, não exercitem esta fé que Deus colocou nas mãos de cada um, somente dentro do aspecto da crença, do aspecto religioso, sem entender nada. Sem entender nada, porque isso é complicadíssimo. Existem leis divinas, existem milhares e milhares de leis de Deus, essas leis são cumpridas diariamente. E não vai ser a nossa fé ou a ausência da fé que irá alterar essas leis. Por isso que a doutrina espírita tem que ser abordada por todos nós, cientificamente, filosoficamente e religiosamente. Então vamos lá. O estudo que nós estamos fazendo, este estudo aqui, nós não estamos realizando este estudo num local qualquer. Nós temos dito isso aqui com uma frequência. Nós estamos dentro de um centro espírita. É um templo. Estamos falando do aspecto religioso? É um templo neste aspecto da religião. Mas é um templo no aspecto da ciência. É também um templo no aspecto da filosofia. Porque dentro do aspecto científico, as energias que estão aqui tramitando, são as mais elevadas. E é um ambiente que está recepcionando duas populações, a nossa, de encarnados, e a população de desencarnados. Os objetivos são mais ou menos idênticos. Eles estão aqui, alguns deles, muitos deles, com as mesmas propostas nossas, generalizando isso. Outros não. Nós ficamos falando assim, e não é para ninguém, a gente fica explicando, mas não é para ninguém ficar assustado e imaginar assim: bem, então eu estou sentado aqui neste banco aí, e ao meu lado tem um punhado de irmãos desencarnados. Tem sim. Não necessariamente ao lado, mas no nosso ambiente, das mais variadas formas, é outra dimensão, estão aí 4, 5 vezes mais do que somos nós encarnados, presentes. Aí nós poderíamos, quem não é do ramo, poderia pensar assim: mas é só aqui dentro? Não, não é não. É lá fora também. É na rua, é no shopping, é na escola, é no trabalho, é em casa, também em casa. Temos as mais variadas companhias. Mas isso é assustador. Não, não tem nada disso não. Cada um no seu lugar, na sua função. São dimensões diferenciadas, e esse contato, é possível que ele ocorra? É possível sim. Ele ocorre aqui nos trabalhos mediúnicos. Ele ocorre na rua, com manifestações, com sensibilidades aguçadas. Todos nós carregamos conosco essa capacidade, essa sensibilidade. No mínimo a intuitiva nós temos conosco. Ora, o que é uma intuição de vez em quando, senão alguém assoviando no ouvido? Dizendo assim: ei, Elvésio, você não tem jeito não é? Ou com outras sugestões. Bem, então, continuando, o nosso estudo está ocorrendo dentro de um centro espírita. Isso faz diferença? Tem que fazer diferença. Tem que fazer muita diferença. Porque nós estamos tratando aqui hoje, nesta noite, sobre fé. E a contribuição que a doutrina espírita tem dado para a sociedade nestes 160 anos, que ela tem 160 anos, é esta contribuição. A contribuição que permite que nós, espíritas cristãos, exercitemos a nossa fé raciocinada.
raciocinando. Não é fé cega, não. É raciocinada. Nós temos que pensar. Não vamos pegar os nossos problemas, colocar na mesa e dizer para Deus assim, tome conta. O problema não é dele, não. Os problemas não são dele, os problemas são nossos. Quem deslizou, quem cometeu aí fomos nós. Então, nós é que teremos que nos ajustarmos de acordo com as regras divinas. São regras generalizantes. São regras que valem para todos nós da mesma maneira, da mesma forma, sem puxa-saquismo, sem protecionismo. Isso é para dizer assim, nós estamos hoje numa ação das nossas vidas lá fora, em ações das nossas vidas lá fora, cometendo, em alguns momentos, equívocos com relação aos nossos semelhantes. Mesmo que a gente nem fale, só aqui, só no pensamento, às vezes nós cometemos muitos equívocos, pois não tenhamos dúvidas, teremos que ajustar isto. Porque ali nós estamos transgredindo uma norma de Deus. Às vezes o desejo nosso é que o nosso semelhante, para quem estamos nessa vibração, que às vezes não é muito boa, é que ele sofra as consequências do nosso desejo, da nossa vontade. Ele às vezes nem sofre, mas nós vamos sofrer. Porque nós teremos que nos submetermos, todos nós, ao ajuste daquele equívoco. Isso é para entender a profundidade do estudo sobre a fé. O que é raciocinar sobre a fé? A doutrina espírita tem 160 anos participando disso aí, e não está sozinha, não. Ela é ciência? Acabamos de falar isso. E é o Kardec quem diz que é ciência, que é filosofia, que é religião, mas é ciência. E existem centenas, não estou exagerando, existem centenas de outras ciências que estão por aí afora também. O mundo é muito dinâmico. E há uma evolução, mas a doutrina espírita está ali colaborando, participando, intensamente. Num aspecto que nos interessa muito aqui, para os dois planos, para o nosso plano e para o plano dos desencarnados. A participação da doutrina espírita ela é muito intensa com as outras ciências, mas ela é muito intensa quando ela fala do aspecto psiquiátricos de cada um de nós, das nossas almas, aspectos psiquiátricos. É ciência isso. Das nossas dificuldades no campo dos nossos comportamentos. Existem, dissemos há alguns instantes, das enfermidades, pois existem enfermidades neste campo do nosso comportamento de longo curso. Quando a gente diz longo curso, não é que nós nascemos com ela, não. Ela já se encontra conosco por várias experiências. E nós nunca conseguimos superar isso. Ainda continuamos enfermos. A sinalização que ainda somos enfermos neste campo é aquilo que nós acabamos de fazer referência agora quanto aos equívocos que nós cometemos nas nossas ações e também com os nossos pensamentos, com relação aos semelhantes, aos nossos irmãos. Então a doutrina espírita tem uma participação intensa nisso aí. Ela, como as outras ciências, quando eu falo de outras ciências aqui, coloquem, não estou falando da filosofia que o Kardec fala da doutrina, não, estou falando da ciência, da psicanálise. Ou seja, o psicanalista é um terapeuta, é um cientista, é um pesquisador que nos auxilia nos nossos problemas comportamentais, o psicólogo e outros mais. Tem um monte delas aí. Eu não vou ficar rolando não, mas para dizer que a ciência da doutrina espírita está juntinha com essas outras ciências, tratando sobre esses assuntos, comportamentos, com terapias. Essas ciências todas trazem terapias libertadoras. Uma perguntinha básica para nós. E essas terapias, sem o exercício da fé, como elas funcionam? Não vou responder não, isso é problema de cada um. Como elas funcionam? As terapias que as ciências trazem, que a psicologia traz, que a psiquiatria traz, que a doutrina espírita traz, como elas funcionam sem a fé. De novo, o que é fé?
Fé é a confiança que eu tenho em mim. E se eu tenho confiança nos outros, é a fé que eu tenho nos outros. E se for uma fé que não é humana, é a confiança que eu tenho em Deus, a confiança que eu tenho em Jesus. Confiança não é responsabilidade deles, de ninguém, de espírito nenhum, resolver problemas pessoais. Eles auxiliam, eles estão todos aqui auxiliando generosamente, por amor. Mas a dificuldade continua sendo pessoal. Então Kardec foi criterioso. Espíritos, estudem isso. Estudem esse caráter científico da doutrina, estudem esse caráter filosófico da doutrina, e também como religião, estude para compreender a fé, para que a fé nossa, o exercício da nossa fé seja raciocinada. Então, voltando para as terapias, muitas terapias estão sendo utilizadas para esses alívios dos problemas de comportamento. Quais são eles? As pessoas que vivem angustiadas, nós estamos falando de enfermidades de longas datas, angústias que nos acompanham por 2, 3, 4, 5 reencarnações. E aí vem o desespero, vem um monte de coisas. E vem uma das enfermidades que esta sociedade moderna está experimentando intensamente, num percentual elevadíssimo, chamada depressão. Depressão é enfermidade de longo curso, é enfermidade da alma e que se envolve com a fé. Porque a fé é a solução para uma enfermidade chamada depressão. Hoje é difícil na sociedade reencarnada, não estamos falando nem dos nossos irmãos desencarnados, que possivelmente aqui estão muitos que desencarnaram carregando isso com eles. Mas é difícil ter uma família que ainda não teve um problemazinho de depressão com um membro dessa família. Por isso que o percentual é elevado. O que é depressão? A palavra está dizendo, a depressão, eu estou levando a minha vida num nível de harmonia, num nível de equilíbrio. De repente, sem mais nem menos, eu perco o equilíbrio e desço e mergulho dentro da alma. Isso é introspecção. E lá no fundo eu vou transitar desanimado, angustiado, enfermo. E as consequências de uma depressão são as mais variadas. Então nós estamos abordando esse tema, depressão, dentro desse aspecto do estudo da fé, porque está ligado. A depressão, dentro destes altos e baixos, porque às vezes as crises não são tão intensas, a alma desce, transita um pouco depressivo, sobe à normalidade, transita na normalidade mais um pedaço, depois desce, isso fica inexplicável. Por quê? É alguém que tem uma vida normal, tranquila, financeiramente tranquilo. Eu estou abordando o aspecto financeiro porque, às vezes, nós lançamos mão deste recurso como uma justificativa. E a pessoa se deprime. Primeiro, olha o aspecto, é a enfermidade. O depressivo, quem se deprime e entra na fase da depressão, ele tem que ser tratado sob este aspecto com amorosidade, com o mais expressivo grau de amor. Remédio para a depressão chama-se amor. E este amor, ele é conduzido, ele é recepcionado lá na nossa casa, na nossa família, onde estiver alguém nessas circunstâncias, utilizando a fé, a nossa fé. A fé em Deus, porque as leis de Deus não são leis que nos condenam a sermos depressivos a vida inteira, não. As leis de Deus dizem assim, se pisou na bola, no aspecto do comportamento, no aspecto emocional, você pode ter que passar por uma depressão para fazer um ajuste emocional. E nós passamos. Mas a fé está na sua mão para que você lance, este é um recurso maravilhoso, divino, lance mão da fé e se supere. Dentro de uma amorosidade com todos aqueles que estão envoltos, que estão ali ligados, familiares, amigos.
Não há como. A depressão, ela está arrasando hoje na sociedade, no mundo inteiro, no Brasil, e o remédio para essa enfermidade chama-se fé com amor. Fé com amor. E que nós, nas nossas orações, nas nossas vindas, esta ênfase à depressão, sempre que for possível, nós faremos aqui. E que nós, quando estamos vendo a doutrina, vendo o cristianismo sobre esses aspectos, este aspecto tríplice aqui, interessantíssimo, nós cuidemos de dizer assim, nas nossas orações, olha, meu Deus, eu ainda não compreendo muito bem essas coisas, não. Mas por misericórdia, me permita recepcionar, quando acesso a essa literatura, o entendimento, para que eu possa superar, comigo e com aqueles que me são caros, e com aqueles que estão comigo na vida, essas dificuldades, principalmente dessa enfermidade denominada depressão. Que as luzes dos céus, que Jesus presente em nossas vidas, que Maria Santíssima, sejam aqueles guias seguros nas nossas passadas, para que o nosso exercício da fé raciocinada possa nos conduzir às melhorias, não só da depressão, mas também de todas aquelas outras enfermidades que, porventura, às vezes nós estejamos experimentando. Aqui é o bálsamo, nós estamos recebendo este bálsamo, nós, encarnados e desencarnados, para que este bálsamo, em nos consolando, nos dê ânimo, coragem, fé, para continuar. Muito obrigado, muita paz.